Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí, pé direito. Defendeu Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol! Espetacular, Dida! Olha, o time fez 3 gols. Atacante faz a alegria da galera, mas o herói é o Dida, Casagrande. Sem comentários, né, cara? Absurdo, olha a defesa. Frieza. Essa pode ser uma das características que melhor definiu o goleiraço que foi o Dida. Um cara que frente a frente com o atacante, ou principalmente nas disputas por pênaltis, se agigantava demais. Ele não esboçava quase que nenhuma reação e defendia o gol como poucos. Um exemplo de dedicação e muito profissionalismo. Ele conseguiu fazer história em vários clubes e também, óbvio, defendendo a seleção brasileira. Hoje a história é dele, Dida. Nelson de Jesus da Silva nasceu no dia 7 de outubro de 1973, em Irará, estado da Bahia. E apesar de ter nascido em Irará, o Dida foi criado em Lagoa da Canoa, no Alagoas, cidade para onde se mudou quando era muito pequeno, juntamente da sua família. O goleiro teve mais 7 irmãos e uma infância bastante humilde. A sua inserção no esporte não foi através do futebol, mas sim do vôlei. Porém, ele viu que a sua vocação era ser goleiro de futebol e antes de ir para o campo, passou pelo salão. No ano de 1990, entrou na base do Cruzeiro de Arapiraca, aos 17 anos de idade. Em 1992, ele foi para a base do Vitória e já começava a apresentar um potencial muito grande, a ponto de ser ao menos relacionado para o time de cima. E nesse ano, ganhou o Campeonato Baiano com o clube. No ano de 1993, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do clube baiano e passou a ganhar oportunidades no time profissional, se tornando o goleiro titular do Vitória, na grande campanha do time no Campeonato Brasileiro daquele ano. O Vitória chegou até a grande decisão, mas não resistiu ao timaço de craques do Palmeiras e acabou sendo vice-campeão nacional. Com só 20 anos, foi o mais jovem a ganhar a bola de prata da Placar e eleito o melhor goleiro daquele Brasileirão. Deixou o clube no final de 93 para se juntar ao Cruzeiro. No Vitória foram 38 jogos e um troféu. Foi o goleiro brasileiro no Mundial Sub-20 de 93. O Brasil fez uma ótima campanha, que foi coroada com uma vitória por 2-1 diante de Gana na final, resultando no título mundial de base para o Dida e os seus companheiros. Com tanto destaque, logo foi adquirido pelo Cruzeiro. Nesse ano de estreia pelo Clube Mineiro, conseguiu vencer o campeonato estadual daquele ano, com ampla vantagem sobre o rival, o Galo. No ano de 1995, com a camisa do Cabuloso, conseguiu vencer a Copa Ouro daquele ano, da mesma maneira que a Supercopa Masters. Mesmo não sendo títulos de primeiro escalão, continuou a jogar muito bem com a camisa do Cruzeiro e se consolidou como um dos melhores goleiros do Brasil. Participou de 2 jogos na campanha da Copa América de 1995, sendo essa sua primeira convocação para defender a amarelinha. O Brasil perdeu o torneio na final para os uruguaios por 5-3 nos pênaltis. Já em 1996, conseguiu com o Cruzeiro os títulos do Campeonato Mineiro daquele ano e também da Grande Copa do Brasil, quando derrotou o Palmeiras na decisão, com um verdadeiro milagre do Dida. Djalminha chegou na cara do gol, foi pra dentro da área, sai do gol Dida, tá vencido, olha o toque por dentro, tira o zagueiro, Reinaldo Dida! Voltou pro Cafu, bate, rebate, Dida! Mais 2 grandes conquistas com a camisa do azulão. Em grande fase, foi o goleiro do Brasil nos Jogos Olímpicos de 1996. A seleção chegou até a semifinal, quando perdeu da ótima seleção nigeriana e foi eliminada. Além das Olimpíadas, o Dida esteve presente na Copa Ouro. Mesmo sendo o favorito, o Brasil sucumbiu na decisão diante da seleção mexicana na final e perdeu aquela partida por 2-0, sendo vice-campeão. Em 1997, chegou ao auge com a camisa do Cruzeiro. O Dida ajudou seu clube a vencer mais um campeonato mineiro. E mais que isso, o Cabuloso venceu a grande Copa Libertadores da América daquele ano de 97. Na decisão, bateu o Sporting Cristal do Peru
pela contagem mínima no Mineirão, com quase 100 mil pessoas, e levou aquela taça. O Dida, inclusive, foi autor de uma belíssima defesa que garantiu o título ao time mineiro. E no final desse ano, disputou a Copa Intercontinental, mas acabou não conseguindo o título, pois perdeu para o Borussia Dortmund da Alemanha. O Dida jogou 49 jogos. Defendeu a seleção brasileira na Copa das Confederações de 1997. Fechou o gol do Brasil, que sofreu só 2 em 5 partidas. Na decisão, a seleção atropelou a Austrália por 6-0 e venceu aquele torneio com muita facilidade. Em 1998, o Cruzeiro foi um time extremamente competitivo e esteve bem em praticamente todos os torneios que disputou e conseguiu levar mais 2 troféus. O clube voltou a ser dominante no futebol mineiro e ganhou mais um estadual. Além disso, conseguiu faturar a Recopa Sul-Americana. Em janeiro de 1999, o jogador declarou que gostaria de deixar o Cruzeiro para brilhar no futebol europeu. Depois de entrar na justiça contra o clube, a FIFA permitiu que ele fosse emprestado ao Lugano, da Suíça, para manter a forma antes da transferência para o Milan ser concretizada. Sendo assim, no Cruzeiro, o Dida disputou 279 partidas e ganhou 9 títulos. No Mundial de 1998, na França, o Dida foi convocado na condição de terceiro goleiro do Brasil. À frente dele estavam Tafarel e Carlos Germano. O Brasil chegou na final dessa Copa, mas perdeu da anfitriã e foi vice. Depois de ficar alguns meses congelado sem poder jogar, chegou a fazer 2 partidas com a camisa do Lugano, da Suíça. E depois de não ser aproveitado no Milan, o empréstimo ao Corinthians foi visto com bons olhos pelo Dida. E no timão, ele conseguiu jogar e jogar demais. Ganhou fama de pegador de pênaltis, quando pegou 2 batidas de Raí, do São Paulo, na semifinal do Brasileirão. Brasileirão esse que o Corinthians acabou sendo o grande campeão, quando derrotou o Atlético Mineiro na final. Nesse ano de 1999, foi titular do Brasil na Copa América. A seleção bateu a Argentina e México e depois goleou o Uruguai na final com tranquilidade para ficar com aquela taça. O Dida foi muito bem nesse jogo da Argentina e pegou um pênalti num momento crucial. E além da Copa América, o Brasil jogou a Copa das Confederações e o Dida defendeu o gol brasileiro, só que dessa vez a seleção perdeu de 4-3 dos mexicanos na final e foi vice. Após o sucesso meteórico no Corinthians em 99, continuou no clube em 2000 e foi decisivo no Mundial de Clubes em janeiro daquele ano. O Dida não sofreu gols em 3 dos 4 jogos do timão e ajudou seu clube defendendo a cobrança de Gilberto, demonstrando uma frieza impressionante na grande decisão contra o Vasco, fazendo o Alvinegro vencer aquele título. Depois de um curto período no Milan, retornou ao Corinthians no ano de 2001 para seguir escrevendo a sua história no clube paulista. A equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil daquele ano, mas venceu o grande campeonato paulista daquela oportunidade, porém, o Dida ainda não fazia parte do plantel. Esteve presente no fracasso da Copa América de 2001 com a seleção brasileira, onde Honduras eliminou o Brasil da competição. Outro torneio nesse mesmo ano foi a Copa das Confederações. Nesse aí, o Dida foi titular e o Brasil perdeu da França na fase de semifinal, selando a eliminação. Continuou no Corinthians por empréstimo em 2002 e se consolidou como um grande ídolo da história do clube. Isso porque, novamente, foi figura muito importante em mais conquistas do timão. Ajudou o clube a vencer o grande torneio Rio-São Paulo daquele ano e também a Copa do Brasil, derrotando o Brasiliense na final. Esse jogo, aliás, foi o último do paredão com as cores do Corinthians. Isso porque, após o Mundial de 2002, finalmente se transferiu ao Milan. No Corinthians, o Dida disputou 93 jogos e ganhou 4 grandes títulos. Em grande fase, e com uma concorrência pesada pela meta do Brasil, foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, na condição de reserva do goleiro Marcos. E do banco, sagrou-se pentacampeão do mundo com o Brasil em 2002. Logo na temporada de estreia pelo Milan, o Dida já demonstrou que seria ídolo do torcedor rossoneri. Ele ajudou a equipe a vencer a Copa da Itália daquele ano e também foi fundamental na Liga dos Campeões. O Milan bateu a Juventus na grande decisão, nos pênaltis, e o brasileiro foi o nome da disputa com 3 defesas, garantindo a orelhuda para o rubro-negro de Milão.
Ao final da temporada, jogou mais uma edição de Copa das Confederações. O Brasil não foi bem e caiu ainda na primeira fase do torneio. Na temporada de 2003 e 2004, o Milan venceu a Supercopa da UEFA, ao bater o excelente time do Porto por 1-0. Além disso, o clube rossoneri venceu o grande campeonato italiano, e o Dida foi eleito o melhor goleiro de toda a liga, numa época de grande concorrência. Já pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, foi considerado o terceiro melhor goleiro do planeta. Na temporada seguinte, o Milan brigou pelo título nacional, porém acabou sendo vice-campeão, e na Supercopa da Itália derrotou a Lazio para sair com esse importante troféu, o primeiro do calendário. Na Champions, uma grande frustração, o vice-campeonato, após estar ganhando do Liverpool por 3-0 na final e perda da orelhuda nos pênaltis para o time inglês. E aí, depois disso, ele foi o goleiro titular do Brasil na Copa das Confederações de 2005, na Alemanha. Com importantes defesas, ajudou a seleção brasileira a vencer aquele torneio de maneira merecida pelas partidas finais e somou mais esse troféu com a amarelinha. Pela IFFHS, foi o segundo melhor arqueiro do mundo. Na temporada de 2005 e 2006, o Milan conseguiu chegar na semifinal da Champions e terminou o Calcio na terceira colocação, ou seja, acabou ficando essa temporada sem ganhar nenhuma taça sequer. O Dida jogou 48 partidas. Apesar do excelente ano de 2005, o Dida chegou ao Mundial da Alemanha em 2006, sem estar vivendo uma grande fase. E aí, após ser o terceiro goleiro em 98, reserva em 2002, era a chance dele, dessa vez, de vestir a camisa 1 da seleção. O Brasil tinha grandes estrelas, mas dentro do campo não se encontraram. Isso culminou na frustrante eliminação diante dos franceses, onde o Dida pouco pôde fazer para evitar o gol do Thierry Henry. Essa partida, inclusive, foi a última do goleiro, de então 33 anos, com a camisa do Brasil. Ao todo, o Dida somou 91 jogos e conquistou 4 títulos. Na temporada pós-Copa, o Milan, que perdeu pontos devido ao esquema Calciopoli, terminou o campeonato italiano em 4º lugar. O único título da temporada veio através de uma revanche, na qual o clube rossoneri bateu o Liverpool da Inglaterra para conquistar a Liga dos Campeões, depois de fazer uma bela campanha. O Dida vencia ali a sua segunda Champions, sendo um dos melhores goleiros da competição. Ele fechou a temporada com 41 jogos disputados. Em 2007 e 2008, o Dida acabou se machucando e ficando de fora do time do Milan em algumas partidas devido a dores nas costas. Apesar disso, ele esteve em campo na Supercopa da UEFA, quando o Milan bateu o Sevilha por 3-1 para conquistar esse título, assim como o Mundial de Clubes, em dezembro de 2007, onde os italianos bateram o Boca Juniors por 4-2 na decisão e ficaram com o posto de melhor clube do planeta. Em 2008 e 2009, o Milan caiu de rendimento, assim como o Dida, que já não vivia mais o seu melhor momento e tinha que conviver com as contusões constantes, perdendo a condição de camisa 1. O clube rossoneri acabou ficando sem taças e o brasileiro jogou apenas 19 partidas. A temporada de 2009 e 2010 foi a última do goleirão defendendo o clube italiano, onde, sem dúvidas, ele colocou o seu nome entre os melhores e maiores goleiros que já passaram pelo Milan e construiu uma belíssima história em Milão. No dia 1 de junho de 2010, anunciou que sairia do Milan e assim o fez. Com a camisa rossoneri, o grande Dida disputou 305 jogos e conquistou 8 títulos. Após algum tempo de inatividade, no dia 24 de maio de 2012, foi anunciado o acordo entre Dida e Portuguesa, para que ele jogasse na Lusa até o final deste mesmo ano. O clube acabou fazendo má campanha no Brasileirão e por pouco não foi rebaixado. E no final do ano de 2012, ele acabou deixando o clube paulista para defender o Grêmio. Na Portuguesa, o Dida disputou 32 jogos. Foi contratado pelo Grêmio, a princípio para ser reserva de Marcelo Groy, mas Vanderlei Luxemburgo bancou a titularidade do goleiro. Já experiente, jogou muito bem nesse ano com a camisa do tricolor gaúcho. Nas quartas de final da Copa do Brasil, pegou cobranças na disputa por pênaltis contra o Corinthians, sendo a última delas a mais conhecida, a de Alexandre Pato. O Grêmio, no entanto, foi eliminado na fase seguinte pelo Atlético. No mais, o tricolor foi vice-campeão brasileiro, ficando atrás somente daquele excelente time do Cruzeiro
E no final deste mesmo ano, o Dida acabou deixando o Grêmio para defender o rival, o Internacional. No Imortal, ele somou 60 partidas. No Internacional, o objetivo da sua contratação era substituir o então titular Muriel, que teve muitas oscilações em 2013. E o Inter foi vice-campeão da Recopa Gaúcha e depois de uma boa performance no Brasileirão, terminou com o Colorado em terceiro lugar. De títulos, conseguiu vencer o Gauchão daquele ano. Acho que tem que festejar, eu acho que pelo menos para mim é importante, porque depois de uma inatividade de títulos, acho que é bom valorizar o título do Galo. Ao vencer o rival Grêmio na final por 6-2 na somatória dos placares. Com contrato até o final de 2015, esse foi mesmo o último ano da carreira vitoriosa de um dos maiores goleiros da história aos 42 anos. O Internacional voltou a conquistar o título estadual, ou seja, o Gauchão daquele ano. E no mês de dezembro, o Dida pendurou as suas chuteiras. No clube, ele jogou 42 partidas e ganhou esses 2 títulos. E aí, somando todas as equipes, o brasileiro foi a campo em 852 oportunidades e ganhou 24 títulos coletivos. Na temporada de 2018 e 2019, o Dida foi contratado pelo Pirâmides do Egito para ser o treinador de goleiros do clube e transmitir toda a sua experiência e bagagem. Continuou na mesma função, porém trocou de clube e foi para o Milan. Lá, ele iniciou seu trabalho na equipe Sub-17. E aí ele subiu para o time de cima e permaneceu como treinador de goleiros do clube Rossoneri até a temporada de 2021 e 2022, quando o Milan, aliás, ganhou o campeonato italiano com a melhor defesa da competição, junto com a Napoli, tendo sofrido apenas 31 gols em 38 jogos. E aí, quando a temporada chegou ao fim, se desligou do Milan e até o presente momento não assumiu mais nenhuma função dentro do futebol. Um goleiro capaz de fazer coisas inacreditáveis, de operar milagres com uma naturalidade e tranquilidade única. Sempre sereno, o Dida conquistou os patamares mais elevados que um jogador pode querer numa carreira profissional. Sempre se dedicou e honrou as camisas que vestiu. Mostrou vontade, reflexos, elasticidade e um arsenal infinito de grandes defesas. Esse foi o Paredão Dida. E a você que me assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!